Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre a crise do século XIV, que também é chamada crise geral do feudalismo. Essa crise, ela contribuiu para a decadência do feudalismo e acelerou o desenvolvimento do sistema capitalista. Na verdade, a crise do século XIV não é uma crise só. Ela é um conjunto de várias crises que aconteceram na mesma época. Por isso ela foi tão grande e por isso ela teve um impacto tão importante. Para entender melhor as causas dessa crise, a gente vai acompanhar aqui no esquema que está no computador para facilitar o nosso entendimento. No século X, terminaram as chamadas invasões bárbaras no continente europeu. Com o fim dessas invasões, houve uma sensação maior de segurança entre as pessoas. Essa sensação maior de segurança causou duas situações. Primeiro, já não eram necessários mais tantos soldados, então havia mais mão de obra disponível para as lavouras, para as criações de animais. Além disso, com mais segurança, houve uma maior circulação de pessoas. Do outro lado, no século XI, aconteceu a retomada do comércio entre o Oriente e o Ocidente, que é a consequência principal das cruzadas. Essa retomada do comércio, ela é o renascimento comercial e urbano. Com um aumento maior da produção, uma maior circulação de pessoas e o renascimento comercial e urbano, o que aconteceu foi um grande aumento populacional na Europa. Com mais pessoas, houve ainda uma necessidade maior de produção de alimentos. E aí algumas inovações técnicas surgiram. Inovações que hoje, para nós, no século XXI, são muito simples, mas na época representaram um grande avanço. Entre elas nós temos a charrua, que é um arado de ferro de uma lâmina só, o cabresto para atrelar os animais, conforme é usado até hoje, os moinhos de vento, as rodas d'água e o sistema de rodízio de campos para favorecer a recuperação do solo. Isso de fato aumentou ainda mais a produção de alimentos, mas causou também um aumento ainda maior da população. Com mais alimentos disponíveis, menos pessoas morriam de fome, menos pessoas ficavam doentes, e isso fez com que a população naturalmente aumentasse. Houve então a necessidade de se utilizar novas terras. Para isso, florestas foram derrubadas, pântanos foram drenados e terrenos mais próximos do litoral foram utilizados. E é claro que isso tem impactos ambientais. No início do século XIV, muitas secas aconteceram no continente europeu e essas secas acabaram quebrando as lavouras, acabando com as colheitas. E isso fez com que as pessoas passassem a morrer de fome. Não haviam mais tantos alimentos, a população era grande demais. E essa fome, ela causou duas situações. A primeira foi a superexploração dos servos. Muitos senhores feudais, para não perderem os seus privilégios, para não terem prejuízo, aumentaram a exploração sobre seus servos, e isso causou revoltas camponesas, o que nos leva à guerra. Além disso, outros senhores feudais, que não tinham alimento suficiente para toda a população do feudo, passaram a expulsar os servos dos feudos. E isso teve duas consequências. Primeiro, aumentou a violência, porque muitos servos que foram expulsos ficaram pelas estradas promovendo assaltos, né? Isso é chamado de banditismo, o que também nos leva à guerra. Mas muitos servos que foram expulsos acabaram buscando uma alternativa nas cidades. E isso fez com que a população das cidades aumentasse muito. As cidades não tinham estrutura para uma população tão grande. Não havia saneamento básico, não havia recolhimento de lixo. E isso acabou fazendo com que as cidades se transformassem num ambiente propício para doenças. E a mais famosa de todas as doenças do século XIV foi a peste negra. Hoje a gente falou sobre os motivos da crise do século XIV. Nos próximos vídeos a gente vai esclarecer melhor esses motivos. A gente vai falar melhor sobre a peste, vai falar melhor sobre a guerra e vai falar melhor sobre a fome. Por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau, tchau.